as seleções ainda têm uma importância estratégica gigantesca na difusão do esporte pelo mundo. Porque se não fosse pelas seleções, a gente ia ver NFL uma vez por ano. A gente ia ver um jogo de alto nível uma vez por ano. E a gente ia ficar batendo palma para os jogos na Espanha, na Inglaterra, na Alemanha e na Espanha, como a gente já faz, na Itália, como a gente já faz. Já faz. As seleções têm um papel na difusão, não é? Sim, eu sou jornalista para tentar entender macro. Não é para olhar assim. Para entender o macro. E o macro indica que as seleções existem por causa disso. Porque são as seleções que difundem o jogo na Tanzânia, na Coreia do Sul. Aí você fala, não, mas isso não leva a lugar nenhum. Aí um dia você descobre que o Hakimi está na semifinal da Copa do Mundo, porque o jogador que nasceu em Madrid joga na seleção do Marrocos. E a seleção do Marrocos vira uma febre fabulosa na Copa do Mundo do Catar, que é a primeira seleção africana semifinalista de uma Copa do Mundo, mas, acima de tudo, naquele momento, era uma seleção árabe, num país árabe, né? E foi esse movimento que aconteceu. Então, senão a gente vai ficar só olhando o Real Madrid e Manchester City, cara, o resto da vida. Vamos ver Eagles e Packers hoje em Itaquera. Muito boa análise, PVC, mas você começar o programa cantando nos prejudica no número de likes. Vamos deixar a cantoria para o final do programa, pelo amor de Deus. Ó, tem gente aqui falando que o nosso mote do cafezinho é melhor, hein? Como o Leonardo Gadioli e o... Ai, putz, perdi o comentário. Aqui, ó, Maurício Vilas Boas. O nosso tradicional cafezinho todos os dias, às 11 horas, já faz parte da nossa rotina. Ah, eu amei. Muito obrigada, hein, gente? Gostei demais. Estão falando aqui, ó, Caio César de Viveiros, Equador 3-0 Brasil hoje. Não, aí vai ficar difícil pra gente. Quanto que você acha que vai ser? Manda aqui nos comentários, porque a gente tá com 7 pontos em 6º lugar numa eliminatória que vai passar todo mundo. 6º, lembrando, é o último lugar que você passa direto, sem repescagem. Imagina a gente ficar fora de uma Copa do Mundo, PVC. Tá louco. Eu acho que aí também tentando como analista e não como torcedor, que eu não tenho que ser torcedor. Eu gosto quando a seleção brasileira vence. Eu gosto de futebol. Tem um Pelé e um Messi aqui atrás, a mesma foto, olha lá, incrível, né? Essa foto do incrível. Pelé, 21 de junho de 70, Brasil e Itália, e essa foto do Messi é Sevilha 3, Barcelona 5 em 2019. O Messi incrivelmente repete a foto do Pelé. Eu gosto quando a seleção brasileira vence, mas não se trata disso. Do ponto de vista da economia do futebol brasileiro, que precisa ser visto como parte da economia do país, seria uma tragédia. Seria uma tragédia para técnicos, preparadores físicos, jornalistas, roupeiros, motoristas de ônibus de delegação. Seria muito ruim. Agora, tem um esporte para jogar. Você só vai classificar para a Copa do Mundo se ganhar os jogos. A gente tem o Dorival falando sobre a dificuldade que vai ser enfrentar o Equador. Olha lá. Equatoriana fez uma boa Copa América, um jogo muito parelho com a Argentina, uma desclassificação também como a nossa, em penalidades, então podem esperar aí por um confronto de muito bom nível, e eu espero que façamos aí jogos já melhores do que aqueles que realizamos anteriormente. Bom, fazer pior também é difícil, né, Daniel? Eu acho que o Equador sim é um adversário difícil, mas o Dorival ele precisa mostrar alguma evolução nesse time do Brasil hoje. O que eu acho que não aconteceu na Copa América, quando o Dorival, aliás, teve um tempo que poucos técnicos têm, porque casou de ter dois jogos antes, o Brasil emendou para a Copa América, então foram ali 40 dias de time junto, e a gente não viu um Brasil evoluindo ao longo da competição, que é o que a gente imagina quando acontece quando tem um trabalho bom sendo feito. Então eu acho que chegou a hora de o Dorival mostrar essa evolução. Ele fez algumas mudanças nas convocações, fez mudança na escalação. Eu acho que o Brasil precisa mostrar um bom futebol. Se de repente o Equador tiver na noite mais inspirada e segurar o jogo e conseguir, aí a gente vai analisar depois como vai ser. Mas o Brasil precisa mostrar um bom futebol e se impor, porque por melhor que seja o Equador, o Brasil tem mais talentos individuais. O que o Equador pode tentar igualar é no jogo coletivo. Agora, talento por talento, é óbvio que o Brasil tem mais.
Então, o Dorival precisa entender. Não adianta ele ficar nessa do tipo, fomos eliminados nos pênaltis, que pena. O Equador é um bom time e querer justificar, de repente, se ficar num 0-0, 1-1. Não, precisa ter um bom jogo, precisa ser um jogo que convença e que mostre uma evolução de trabalho que eu ainda não vi nessa seleção comandada pelo Dorival. Eu acho que vamos rodar a vinheta da prancheta, PVC, para você mostrar como é que deve ser esse jogo do Brasil contra o Equador. Eu tenho que até matar um mosquito aqui enquanto isso. Roda a vinheta. Eu gostei da prancheta do vídeo. E deu para ouvir o choque. Você viu o choque atrás, PVC? Você fez tac! Eu matei. E a prancheta, como viver em paz com a natureza. Vamos para a prancheta, hora de futebol, vai. Ia ser o Militão, né? E eu acho, assim, embora a gente tivesse falado ontem sobre Militão e Gabriel Magalhães, se não tivesse o Militão sido cortado, eu acho que ia jogar o Marquinhos. Mas agora jogam Marquinhos e Gabriel Magalhães, porque o Militão foi cortado com uma lesão muscular na coxa. Então o Danilo vai fazer a saída de 3 e o Arana vai se mandar para fazer uma chegada com 5 homens. Mas o que eu acho que a grande novidade é a seguinte: a gente só vai ter certeza disso quando começar o jogo, tá? Mas ele vai fazer um losango de meio campo. Algumas pistas disso. Ele convocou o Rodrigo como meio-campista. E ele joga o Luiz Henrique para o lado direito. Então, isso é importante como bastidor. O Danilo já trouxe a informação de como a comissão técnica observou no estádio o Estevão e observou no estádio o Luiz Henrique. Com o Dorival, com o Juan, muitas vezes no Newton Santos, para ver o Luiz Henrique de perto. E também no Allianz Parque, Palmeiras e Botafogo, pela Libertadores. Então, o Luiz Henrique vem para o lado direito. O que vai acontecer com isso? Ele vai fazer um sistema muito parecido com o Flamengo da Libertadores de 2022, que o Dorival foi campeão da Libertadores. Com o primeiro volante, que é o André. O Bruno Guimarães deu outra pista disso ontem, ao dizer que ele vai sair para um jogo mais ofensivo. Então, na ponta direita do losango é o Bruno Guimarães. Na esquerda do losango é o Paquetá. Aí você vai dizer, então aqui é um 4-3-3. O Rodrigo entra como centroavante? Não, o Rodrigo faz esse movimento aqui. O Rodrigo vem para dentro da área e o Rodrigo sai da área para ser o ponta de lança. É claro que o Rodrigo não tem a característica de arrascaeta, de armador, e isso pode comprometer o sistema. Mas a tentativa do Dorival, só vou ter certeza quando começar o jogo, vai ser um losango de meio campo. Quando o time atacar, o Danilo fecha, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Magalhães, o Arana sobe, o Luiz Henrique dá amplitude pela direita, dá largura para o campo pela direita, o Rodrigo entra e o Paquetá também. E aí você faz esse 3-2-5. André, Bruno Guimarães e os 5 chegando na frente. Um modelo muito parecido com o que o São Paulo, que ganhou a Copa do Brasil do ano passado. Aqui na nossa enquete, quem deveria ser o titular, o Luiz Henrique está vencendo com 40% dos votos, mas o Estevão está logo atrás, 37%, depois o Hendrick 19% e o Meia apenas 4%. Você vota no Luiz Henrique também, PVC? Eu fiquei meio condicionado com o que o Luiz Henrique está jogando. Não dá para ter certeza se ele vai conseguir o mesmo rendimento na seleção, mas ele está com uma potência, uma força, uma velocidade impressionantes. Eu não vou dizer que está certo 100%, porque eu gosto muito do que o Hendrick representa. Não seria o Estevão para mim. O meu voto seria Hendrick. Mas eu acho que a tentativa é muito justa, porque o Luiz Henrique está muito forte. Ele está muito bem. Só ia fazer um adendo com relação à tal da evolução que não há. Eu acho que tem um ponto que é importante a gente notar. O Brasil não está no momento bom, evidentemente que não. Mas o time não perde. O Dorival não perdeu jogo nenhum ainda. Ele tem 3 vitórias e 5 empates. O que é uma vantagem em relação às 3 derrotas anteriores. Né? Perdeu para Argentina, Uruguai e Colômbia. O time está invicto a 8 jogos. Está bom? Não está bom. Mas está invicto. E você, Danilo, vai o contraponto é que pegou Paraguai e Costa Rica aí, né? É diferente também, né, PVC? Acho que o nível dos adversários... Claro, o Dorival enfrentou a Inglaterra e a Espanha, né? Mas num amistoso, enfim, mas eu entendi o ponto. Acho que há evolução de qualquer jeito, concordamos nesse ponto. Sobre o time, Domi, eu acho que
para mim, o que eu faria, não, eu colocaria o time, eu sei que aí seria o time, como alguns dizem, mais faceiro, menos seguro e tal, mas eu gostaria de ver um time com o Paquetá como um segundo homem de meio de campo, o Rodrigo jogando ali na frente da área, o Endrick como um 9, pela esquerda o Vini, e pela direita, para mim, pode ser o Luiz Henrique ou o Estevão. O Luiz Henrique realmente vive um momento muito bom, e o Estevão é um cara que pinta como o diferente, como diria o Muricy, né? O cara que pinta como o cara que pode fazer alguma coisa realmente de quebrar linha, de chamar de novo o torcedor para perto da seleção, mas o Luiz Henrique vive um momento muito bom. Então, para mim, o X da questão dessa escalação não é Luiz Henrique ou Estevão. Para mim, o X da questão é ele ter colocado um meio de campo com Paquetá como o homem mais avançado, embora eu entenda a ideia, entendo também o que o PVC disse do Losango, até porque ele já usou esse sistema também no São Paulo, mas pro meu gosto, eu teria montado esse time com essa formação com o Paquetá de segundo homem e o Rodrigo de falso 10, sei lá se a gente pode usar essa expressão, mas vocês entenderam o meu ponto aí. O Brasil tem um monte de falso 10, Luiz. Falta um verdadeiro 10, né? Esse é o problema. Essa foi boa, PVC. Vou dar mais um tempo para vocês votarem na enquete. Por favor, deixem o like, que ajuda muito o nosso programa. E enquanto isso, a gente coloca a Lívia Camilo na nossa conversa, porque os bastidores do Corinthians estão cada vez pior. Ontem a gente falou aqui no De Primeira que estava rolando uma reunião da oposição que agora subiu o tom nas críticas, né, Lívia? Ih, tá muda, Lívia. Emudeceu. Testa agora, vamos ver se funcionou. Ainda não. Enquanto a Lívia conecta ali, PVC, foi uma reunião da oposição que está conduzindo, assim, nos bastidores, esse processo de impeachment contra o presidente Augusto Melo. E que já gerou uma pequena crise, né? Porque o Mário Gobi falou sobre a participação e apoio da Gaviões e ao Augusto Melo, e a Gaviões se manifestou dizendo que não, ela tá se manifestando a favor do Corinthians. Acho que a Gaviões se manifestou do jeito político. A Gaviões nasceu como uma instituição política na vida do Corinthians em 1968. A Gaviões nasceu como oposição à gestão do Badielu, né? Então, ela tem uma posição política, ela tomou uma posição política, não a favor da diretoria. Ela está tomando uma posição política a favor do Corinthians. E ela vai tomar a posição, por exemplo, de tentar comprar a Arena, enfim. A Lívia tem mais detalhes sobre isso, né? Você está aí, Lívia? Ué, não está funcionando. Acho melhor você sair e entrar de novo. O famoso F5 é o que eu faço aqui com os mosquitos. F5 nos mosquitos. A prancheta de viver na natureza. Pá! Essa daí vai ser boa. O PVC começou a falar dele sobre o Corinthians, falando que essa reunião gerou uma pequena crise, né? Mas eu acho até difícil a gente usar essa pequena crise nesse momento que está o Corinthians, porque várias pequenas crises estão gerando essa crise gigantesca. É uma crise gigantesca, e a gente vê o papel da Gaviões tão político hoje em dia, né, nesse cenário do Corinthians, que assim, a gente já viu invasões e quebras e etc. por muito menos do que o Corinthians vendo hoje, né? Então a gente vê como essa posição política ela é relevante na hora de a Gaviões decidir se protesta ou não, se vai contra ou não. Eu confesso que eu fiquei realmente me chamou bastante a atenção o fato de a Gaviões ter se manifestado contra o impeachment logo naquele momento que começou ali, né? Porque é isso que eu falei, assim, eu lembro de tanto tempo de momentos muito melhores do Corinthians em que a torcida estava dentro do CT quebrando tudo, e hoje em dia o Corinthians vive uma fase bem grave e a Gaviões continua apoiando. Então a gente revela esse momento político, né, da organizada, que, como disse o PVC, nasceu por política e etc. Mas eu acho que é o momento que chama mais atenção nessa participação para mim, por isso, assim, sabe? O momento do Corinthians é muito grave. Só vou colocar uma coisa aqui que eu acho importante colocar. Eu sei que você não quis dizer isso, Danilo, mas acho importante dizer. Assim, só para deixar claro que a gente está querendo colocar.
Uma coisa é você fazer protesto pacífico. É você ir para o estádio. E a torcida uniformizada do Corinthians tem tido um papel há bastante tempo. Na gestão do Írio foi assim, na gestão Andrés foi assim, na gestão Augusto Melo tem sido assim, de ir para o estádio e gritar Corinthians até o final. E quando termina, protesta. Salvo momentos específicos, como o dia da demissão do Silvinho, na derrota para o Santos em 2021. Agora, outra coisa é não invasão de CT. Isso tudo não é nem política nem apolítica. Isso é violência. E a torcida uniformizada não tem que ter um papel de violência. Se ela tem que ser a favor do impeachment ou contra o impeachment, é um outro papel, um outro cenário. Mas assim, discutir, gritar fora Augusto Melo é um cenário. Você não é impeachment é outro cenário. Invadir só para deixar não. Deixar claro, né? O que eu quis dizer é isso, assim, nesse sentido, assim, quando eu digo e já vi quebrar CT, invadir, é que eu quero dizer assim, eles fizeram protestos por muito menos. Eu não estou aqui dizendo que o certo é que ele invadisse o CT agora, pelo amor de Deus. É só dizer que naquele momento os caras invadiram o CT, fizeram protestos e agora eles se manifestaram contra o impeachment, e é isso que me chama a atenção apenas, obviamente, que quebrar CT, invadir, ameaçar jogador, nada disso faz sentido.